Muito bem, irmãos, nós temos aqui hoje conosco, o irmão Marcos Maia, está aqui com a família, com a esposa. Seja bem-vindo à nossa igreja, irmão, O irmão que ele faz parte do ancianato da igreja de Chapuri e está aqui hoje para dividir conosco o alimento espiritual. Que Deus possa lhe usar poderosamente e que nós possamos absorver a mensagem aqui mencionada. Seja bem-vindo. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Amém. Muito bom, muito alegre nós podermos estarmos na casa do nosso Deus mais um sábado, Como o irmão já nos apresentou, me chamo Marcos, minha esposa Mayra está ali sentada mais atrás. A Manuela está ali com ela também, apesar que vocês ainda não a conheceram, eu também ainda não conheci, mas está chegando aí, mês de janeiro. Irmãos, nós somos lá da igreja Chapuri, igreja Ebenezer. Alguns dos irmãos estiveram lá conosco agora, final de semana passado. O coral daqui foi brilhantemente cantar para nós lá na nossa inauguração. Gislane, Rodrigo, vejo alguns rostos aqui, o irmão ali também. Se estiver me esquecendo de algum, peço perdão. A memória já está começando a querer me deixar na mão algumas vezes. Irmãos, nós estamos aqui hoje com o propósito de partilhar o pão espiritual. Agradeço ao pastor Peter, apesar dele não estar aqui conosco. Fui informado que ele está para Capixaba, Mas nos fez esse convite, abriu espaço, conversou com os anciãos. Agradeço também ao ancianato desta igreja, assim como da igreja de Chico Paulo, que ainda há pouco estávamos lá também, levando a mensagem. Era para nós estarmos hoje, neste sábado, dentro de um final de semana de mordomia. A princípio nós iríamos fazer um congresso de mordomia, sexta, sábado e domingo, mas em virtude dos decretos, do decreto em especial do governador, para não haver acúmulo em locais fechados com mais de 100 pessoas, o pastor Peter preferiu estar adiando para um outro momento oportuno. Nós estamos lá na igreja de Ebenezer, como o irmão já falou, nós estamos há 5 anos no ancianato. O Rodrigo e a Gislaine também já congregaram conosco lá. Somos todos da mesma família, da mesma casa, e aqui me sinto muito honrado também estar no meio de vocês. Nós iremos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 13, se eu não estiver enganado, deixa eu só confirmar aqui isso, Romanos 13. Assim que todos acharem, nós iremos fazer uma oração ao nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus e Pai, obrigado por nesta manhã de sábado o Senhor ter o privilégio de nos reconhecermos aqui e nos achegarmos a Ti como Teus filhos, como Teus servos, e de nós termos esse privilégio, Senhor, de não somente estarmos na Tua presença, mas de podermos ouvir a Tua voz, que é através da leitura da Tua palavra. Senhor, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, para que não somente ouçamos, mas que o Teu Santo Espírito faça a transformação na nossa vida, a qual necessitamos para alcançarmos a eternidade. Que hoje nós saiamos daqui com a certeza de que tivemos verdadeiramente um encontro contigo, e que também saiamos motivados a pregarmos o Evangelho àqueles que necessitam, Pai, também alcançar a Tua graça. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos dirige, nos capacita, que a voz seja minha, mas que a palavra, Senhor, sempre venha a ser a Tua. Tudo isto te clamamos, pedimos e rogamos nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos ler um texto aqui de Romanos, capítulo 13, versículo 7, onde diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem imposto, imposto, e a quem honra, honra.
Nós estamos dentro de um contexto aqui, irmãos, como eu disse lá no bairro do Chico Paulo, na igreja do Chico Paulo, nós estamos dentro de um contexto de mordomia. Apesar que às vezes o tema parece de certa forma implícito, talvez alguns não consigam visualizá-lo, mas eu prefiro abrir de modo mais claro, de modo mais nítido, que nós estamos tratando de um tema de mordomia. E eu sempre falo que mordomia não é apenas dinheiro. Muitas pessoas acham que mordomia é dinheiro. Eu estou vou para o 6º ano que estou à frente do Ministério de Mordomia da minha igreja. E quando assumi esse cargo de ser diretor de mordomia, me apaixonei pelo tema e também fui estudar muito a respeito do tema. E dou graças a Deus porque Deus me deu a oportunidade de me tornar um diretor de mordomia e assumir esse ministério, porque não somente a mordomia transformou a minha vida, mas também transformou a vida da minha família e a vida da minha igreja. E é por isso que hoje eu me sinto tão motivado a falar sobre mordomia. Na última reunião de comissão, eu até brinquei, eu disse: se tem um cargo que eu até suplico para que não me tire dentro da igreja, é o cargo do Ministério de Mordomia. Apesar que gosto de ser ancião, mas a mordomia eu considero um cargo muito mais privilegiado, por não somente transformar a minha vida, mas por eu ter essa oportunidade de transformar a vida das pessoas. E aqui, irmãos, Paulo fala aos romanos, em uma carta específica para aquele povo, a respeito de honra. Honra é uma palavrinha, ainda há pouco eu estava no bairro Chico Paulo falando sobre autoridade. E honra também está atrelada à autoridade. Mas mordomia é um tema muito amplo, muito vasto. A gente não pode também levar tudo na única explanação, numa única pregação, numa única mensagem. Mas hoje, nesta manhã deste sábado, antes de eu trazer essa mensagem, eu pedi a Deus e clamei a Deus em oração ontem à noite que Deus me mostrasse uma palavra para esta igreja, e Deus me mostrou honra. E é por isso que eu trago essa palavra, que Paulo vem falando aos romanos: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Talvez alguém entenda assim, mas eu não estou entendendo o que esse pregador, esse mensageiro da manhã está falando, porque Paulo está falando aí de pagar, de entregar dinheiro, de entregar valores, ou talvez bens. E o que isso tem a ver com honra? Paulo aqui está falando no finalzinho do verso: a quem honra, honra. Sabe, amigos, nós vivemos num momento da história deste mundo em que o nosso barco está indo de mal a pior. Nós estamos indo, vamos dizer assim, a pique. Vamos sucumbir e não vai demorar muito tempo. E nós vivemos em uma era, em um momento em que os mais velhos são desonrados, as autoridades são desonradas, os ministros de Deus são desonrados, as autoridades eclesiásticas. Ainda há pouco eu falava sobre a autoridade eclesiástica, que engloba, conforme a Bíblia assim nos orienta, presbíteros, bispos, pastores, anciãos e demais, toda a autoridade que é constituída por Deus. Mas aqui na manhã deste sábado, irmãos, eu venho falar sobre honra, e é por isso que Paulo, nesta mensagem, ele vem falando: dê a quem é devido o que ele é de direito, em outras palavras. A quem é respeito, dê respeito. A quem é honra, dê honra. A quem é dívida, que deve alguma coisa, algum valor, entregue, devolva, pague. Mas não fique devendo nada para ninguém. E nesta mensagem, irmãos, nós explanamos aqui, trazemos também para um contexto algo muito mais profundo, espiritualmente falando, a respeito de como que está a sua vida, como que está a sua paga, vamos dizer assim, como que você tem devolvido, como que você tem entregue, tem pago a quem você realmente deve, vamos dizer dessa forma. E aí, quando a gente avança, irmãos, na leitura, nós vamos para 1 Timóteo. Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17.
devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Irmãos, se você observa a leitura aqui, eu quero abrir noutra versão bíblica, para nós entendermos melhor essa mensagem, mas Paulo está falando aqui de forma bem clara, aqueles que são dedicados na leitura, na instrução da palavra, no ensino, devem ser considerados merecedores de duplos honorários. Na versão King James, irmãos, que é a versão considerada a versão mais fiel na tradução, diz assim: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Já estava ali em cima, não tinha visto. Amigos, se você observa mais essa palavra, está falando de presbíteros. Presbíteros, quem são os presbíteros? Eu gosto de interagir com a igreja, vou fazer a pergunta: quem são os presbíteros hoje, na visão da igreja? Quero ver as mãos, quem vai responder para mim? Anciãos, quem mais? Pastores, os diáconos. Amigos, a Bíblia diz que os presbíteros, por favor não tira ali, eu vou voltar à leitura. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Talvez alguém pense assim: será que esse irmão veio lá de Chapuri hoje querer tirar uma oferta da igreja? Não vim. Não vim nessa intenção. Mas, irmãos, eu quero trazer para uma visão muito mais ampla, muito mais digna, vamos dizer dessa forma, do que às vezes nós estamos habituados a fazer. Sabe, nós vivemos num contexto da história em que as pessoas hoje elas estão extremamente habituadas a serem servidas, mas a servir simplesmente não querem fazer nada. Quando se refere à palavra servir, ela só conjuga o verbo no eu quero ser servido. Mas quando se refere a servir aos outros, nós paramos por aí e não queremos mais avançar. E nós esperamos o quê? Esperamos que o ancião faça tudo, que o diácono faça tudo, que o ministério do pastor seja um ministério completo para fazer tudo. E aí você talvez esteja perguntando mais uma vez: mas o que isso tem a ver com mordomia, Marcos? Simples, nós vamos chegar lá já. Calma, nós vamos chegar na mensagem, no cerne da mensagem. Estou fazendo apenas o esboço da parte introdutória. Eu lembro-me que a primeira vez que eu falei de algumas coisas dentro da minha igreja, quando eu iniciei esse ministério, alguns se escandalizaram. A mordomia, irmãos, ela vai muito mais amplo, ela segue muito mais adiante, vamos dizer assim, do que a gente está acostumado a receber pregações rasas. E eu falo rasa no sentido terminativo da palavra, é raso mesmo, não tem profundidade. Quando você pega um boca de lobo que você vai cavar o solo, muitas das vezes aquela camada de estrume, de adubo, ela não se consegue se manter ou se concentrar por talvez 8, 10, no máximo 15 centímetros. E às vezes a nossa vida cristã está mais ou menos pautada nesse ritmo. Nós não temos profundidade espiritual acerca do tema. E quando eu falava, numa das primeiras vezes dentro da minha igreja, alguns irmãos me chamaram para conversar no canto em particular. E diziam às vezes algumas palavras: olha, mas não é assim, não é dessa forma, para você é fácil, para mim é difícil. Mas a coisa não funciona assim, dessa maneira. A coisa funciona do modo que eu quero enxergar, do modo que eu quero seguir, do modo que eu estou disposto a mudar. A grande questão da palavra de Deus é que o evangelho, irmãos, não é um evangelho que se prega, mas é uma religião em que se vive. E a minha pergunta que fica nesta igreja na manhã deste sábado é: você tem pregado ou você tem vivido o evangelho? Você tem trazido o evangelho para perto de si, ou você tem levado o evangelho somente para os outros? Porque quando é para os outros, a gente
muitas das vezes com voz altiva, levanta a voz e diz: porque fulano merecia ser desse jeito, ele deveria ter agido dessa forma, porque a palavra de Deus não é assim que ela diz. Mas e quando se trata da minha vida, como que eu tenho vivido isso na prática? Ali na igreja de Chico Paulo eu falava ainda há pouco, e eu dei um exemplo bem prático, e vou repetir aqui. Talvez alguém ouse, não quero aqui de modo algum me exasperar nas palavras, não vim aqui atacar ninguém, com todo respeito, mas eu tenho esse jeito de pregar um pouco emblemático, um pouco firme, mas também sou uma pessoa que compreendo extremamente, de forma bem ampla e bem nítida, o extremo amor de Deus para com a nossa vida, irmãos. Mas ali na igreja de Chico Paulo, eu acabei de falar a respeito do livro de 1 Pedro, e falava do que nós encontramos na palavra que diz que nós devemos abandonarmos e deixarmos para trás. Paulo também fala isso, nas passagens eu li lá: deixemos para trás o verdadeiro leite espiritual e avancemos para o alimento sólido. Então eu falo aqui na manhã deste sábado, irmãos, é para pessoas adultas espiritualmente falando, pessoas que deixaram o leite espiritual. Eu não vejo aqui nenhuma criança que esteja em idade de estar mamando, vamos dizer assim. E Paulo, da mesma forma, quando ele traz a palavra para nós, ele diz que nós avancemos para os alimentos sólidos. A igreja muitas das vezes ela vive de forma tenra, atrasada, raquítica, melhor falando, porque está pautada somente no leite espiritual, irmãos. Quando significa servir, quando significa avançar, quando significa seguir princípios, obedecer a princípios, a gente não quer trazer princípios para a nossa vida. E é por isso que eu digo que a mordomia ela transformou a minha vida, porque realmente depois que eu passei a enxergar alguns princípios, eu não mais quis abandonar os princípios que transformam e verdadeiramente vamos levar à eternidade, mas também vai te trazer uma vida mais confortável aqui nesta terra. Recentemente saiu uma pesquisa, irmãos, que dizia que 98% dos nossos problemas, 98%, volto a repetir, são por culpa das nossas ações. São por desvios de caráter, desvios de conduta. Apenas 2% é falta de sorte ou azar, como alguns dizem, vamos dizer assim. Sabe, irmãos, quando a gente avança aqui na leitura, no livro de Timóteo, os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários. Principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. O que eu quero trazer para a igreja? Talvez alguém esteja tentando entender, eu vou ser mais claro. Como que você tem tratado o seu ancião? Como que você tem tratado o seu pastor? Como que você tem zelado dele? Sabe, nós temos encontrado, irmãos, atitudes de pessoas que estão mais preocupadas em serem servidas, eu falei ainda há pouco. Mas aqui, Paulo fala de dobrados honorários. Para mim essa palavra ela é muito nítida. É muito nítida porque, como advogado, eu sei do que se trata essa palavra honorários. Honorários aqui, Paulo está falando aí de dinheiro, de remuneração. Paulo está falando aqui de modo claro, como que você tem cuidado financeiramente do seu pastor, como que você tem cuidado financeiramente do seu ancião, do seu presbítero. E eu não vim aqui pedir oferta, volto a repetir, não vim pedir oferta nem para ancião, nem para pastor, nem para ninguém, mas eu falo do cuidado, eu falo da atenção, eu falo do respeito que você tem que ter e deve ter para com essas pessoas. Sabe, amigos, nós vamos avançar noutra passagem, é uma pena que a gente não possa estudar esse tema de modo mais profundo, mas eu quero abrir abrir minha Bíblia com vocês e para vocês, no livro de Malaquias. Mas antes de nós lermos Malaquias, eu vou entrar no cerne agora da palavra, vamos dizer assim, de mordomia. Nós vamos ler Malaquias capítulo 3, mas antes de nós lermos 3, você talvez já esteja pensando que nós vamos ler aquela passagem que eu já sei de cor e salteada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja um mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu e derramar sobre vós bênção o quê? Sem medida. Perfeito, show de bola. Só que a minha leitura hoje ela não vai se deter somente nisso daí. Amigos, eu quero primeiramente dizer o contexto do livro de Malaquias.
Malaquias foi o último profeta enviado por Deus a esta terra antes de Jesus Cristo vir. E na era de Jesus nasceu um também que veio para ser o precursor de Jesus, que foi quem? Eis que enviarei um no espírito de... Quem que lembra? Elias, irmãos. Quem foi que veio no espírito de Elias? João Batista. João Batista, irmã. Elias, eis que enviarei um no espírito de Elias. O profeta Malaquias foi esse que também disse que enviaria no espírito de Elias antes de Jesus. Por quê? Por que eu vos falo no livro de Malaquias? Porque Malaquias foi um profeta que viveu cerca de 420 anos antes de Jesus Cristo descer aqui a esta terra e pisar nesse solo que hoje vos pisam, que hoje vos andam. Então Malaquias foi o profeta que disse, eis que vai vir um que vai salvar o mundo, mas antes desse vir, vai vir alguém também que vai vir no espírito de Elias, que era João Batista. Só que tem um detalhe, amigos. O povo nessa época estava na bênção ou estava na maldição? Vamos utilizar esse termo. Quem que lembra aí? Estava na maldição, irmã. O povo estava apostatado, o povo estava caído, o povo estava prostrado, jogado, não queria compromisso com Deus, não queria compromisso com a igreja, não queria compromisso com o ancião, não queria compromisso com o pastor, não queria compromisso com o sacerdote, não queria compromisso com o dízimo, não queria compromisso com oferta, não queria compromisso com órfão, com viúva, não queria compromisso com nada. E hoje nós vivemos uma era, um período em que Jesus também está prestes a vir. Nós vivemos um momento profético em que muito em breve o nosso rei irá vir nas nuvens dos céus e não mais pisará esta terra, mas esta igreja será levada para a eternidade, e ali nós passaremos 1000 anos na companhia do nosso Redentor e Salvador Jesus. Após ele revitalizar e restaurar essa terra, nós iremos voltar para morar aqui com ele por toda a eternidade. Quem diz amém comigo? Amém. Só que antes desse evento acontecer, irmãos, assim como nos dias de Malaquias, a igreja precisa também ouvir uma palavra de advertência. E é por isso que vos fala hoje este servo que está aqui na tua presença e na tua frente. Malaquias 3, capítulo 9, nós vamos iniciar a leitura, irmãos. E olha o que diz aqui na minha versão bíblica. Eu vou abrir na outra versão aqui, que eu vou fazer uma comparação, só um pouquinho. Verso 8, perdão, nós vamos iniciar no 8. Roubará o homem a Deus? Na versão King James, olha a pergunta como é que está lá. Pode um ser humano roubar algo de Deus? Pode ou não pode, igreja? Pode, irmã, pode sim. Vamos lá, olha o que está dizendo ali. No entanto, estais me roubando. Na minha versão diz assim, verso 8. Roubará todavia o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aqui, veja que é o próprio Deus falando pela boca do profeta. E o próprio Deus faz a pergunta e o próprio Deus dá a resposta. Em outras palavras, irmãos, Deus pergunta para o povo, olha, vocês fazem essa pergunta, pode porventura o homem roubar a Deus? E eu vos respondo, sim, pode roubar o homem a Deus. E aqui o profeta continua dando a mesma palavra, no mesmo sentido, no mesmo norte. Olha o que ele diz. Nos dízimos e nas ofertas. Que palavrinha interessante essa. Nos dízimos e nas ofertas. Amigos, é pena que a gente não pode avançar no tema. Eu quero dar uma palavra de sabedoria para vocês aqui rapidinho. Nessa época, a gente muitas das vezes tem que entender o contexto histórico para poder entender o que a Bíblia está falando. Nessa época, todo judeu israelita devolvia 10% de dízimo, 10% de oferta dos órfãos e das viúvas, 10% era a oferta do sacerdote e 10% era a oferta do templo. Então, todo judeu devolvia quantos por cento para Deus? Quanto? 40%, irmãos, 40%, presta atenção na minha mão aqui, 40%, vamos somando comigo de novo, 10% oferta do templo, 10% oferta do sacerdote, 10% oferta dos órfãos e das viúvas, e 10% era de quem? De Deus, perfeito, gostei, meu ajudante é top ali. 40% era a devolução de todo judeu, de todo israelita. E eu pergunto para a igreja, por que nossas igrejas estão lotadas de dizimistas, mas estão secas de ofertantes?
Por que as nossas igrejas estão lotadas de pessoas que devolvem o dízimo, mas estão secas de pessoas que não têm pacto com Deus? Pessoas que não têm compromisso com a obra, pessoas que não estão em contrição, em devolução dos dízimos das ofertas. E eu vou dar outra palavra de sabedoria aqui. Um dia, quando eu assumi o cargo do Ministério de Mordomia, eu em conversa com o meu pastor, eu perguntei: pastor, eu quero saber uma resposta do senhor, porque sinceramente eu sou inocente. Eu não disse com essas palavras óbvias, mas sinceramente eu não sei. Então eu era inocente, confesso, era leigo. E disse: pastor, eu queria saber por que a igreja às vezes bate tanto nessa questão do dízimo da oferta. Ele disse: simples, Marcos, vou lhe explicar, meu amigo. É porque o dízimo e a oferta funcionam da seguinte maneira: quando a igreja vê o relatório e pega o nome do camarada e vê que ele não está devolvendo nem mais dízimo nem mais oferta, então a igreja entende que ele já morreu em todas as áreas da vida. Ou seja, ele já está morto, ele está fora da igreja. É apenas está ali só a casca, falta pouco tempo para ele sair. Em outras palavras, eu entendi o pastor dizendo isso. Ele respondeu puro e simples, bem seco, simples, Marcos. Quando o camarada não devolve mais dízimo nem oferta, ele já morreu. Entende, irmãos? Às vezes nós estamos com o pé na sepultura, estamos achando que nós estamos vivendo ainda uma vida de total santidade para com Deus. E aí, às vezes, talvez você fale, eu pense: mas falar de dinheiro é fácil. Acabou de dizer que ele é advogado. Não é fácil para ninguém, irmãos. Deus, é por isso que a palavra é fiel em dizer que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o quê? A tua conta bancária, né? Não é a conta bancária que está lá na Bíblia? Né, irmãos? Brincando um pouquinho. Mas a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Entende por que às vezes a igreja é um pouco chata e bate no dízimo quando vê lá o camarada que não está sendo fiel? Amigos, e eu quero continuar a leitura aqui, para nós avançarmos na pregação. A Bíblia fala de forma bem enfática nos dízimos e nas ofertas. E entenda, dízimo e oferta não é oferta voluntária, aquelas moedinhas que você comprou o picolé e o picolezeiro te devolveu e você traz para a igreja. Oferta aqui significa, irmãos, é oferta sistemática, é oferta simples, pragmática, aquela oferta que você traz todos os meses, é oferta regular. A igreja muitas das vezes não prega isso de modo mais claro, mas a Bíblia é muito clara. Eu vou trazer essa versão aqui, essa leitura, para você entender o que é que Deus estava falando para o povo. Olha a leitura do verso 9, solta na tela para mim, por gentileza. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês, toda a nação, estão me roubando. Misericórdia, né, irmãos? A nação inteira estava roubando. Vocês todos estão me roubando. O profeta Malaquias está dando uma palavra de roubo. Quem que gosta de ser chamado de ladrão, irmãos? Ninguém gosta de ser chamado de ladrão. Mas por que esse povo estava roubando? Em que eles roubavam, gente? Quero ouvir da igreja. Dízimos e ofertas. Vamos repetir para aprender? Vamos? Dízimos e ofertas. Então, nós falamos para uma igreja uma palavra que muitas das vezes ela é simples, mas ela também é dura, porque nos confronta. A primeira vez que eu entendi isso aqui, eu pensei: poxa, Deus está me chamando de ladrão. E olha o que é que diz o 10. Agora o 10 nós vamos ler. É aquela leitura que a gente utiliza toda vez quando vai tirar o dízimo e oferta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amigos, a primeira vez que eu entendi esse sentido etimológico da palavra bênção sem medida, eu pensei: meu Deus, como eu sou fraco. Alguns teólogos dizem, e eu quero trazer essa versão aqui para vocês, uma versão teológica. Eles dizem que na Bíblia inteira, ninguém é autorizado ou está autorizado a desafiar a Deus. O próprio Lúcifer, quando desafiou a Deus, Jesus Cristo respondeu para ele. Quem que lembra o que Jesus respondeu para Lúcifer quando ele desafiou a Deus? Está nesse contexto, mas é a última resposta. Jesus disse: Satanás, arreda-te daqui, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras versões bíblicas diz: não coloque o teu Senhor à prova.
A Bíblia inteira, irmãos, ela não traz nenhuma palavra que te autorize a colocar o teu Deus à prova. Mas aqui em Malaquias 3, verso 10, não no sentido blasfemo da palavra, mas no sentido bom, Deus diz: coloque-me à prova, faz um teste comigo, faz um pacto, faz um compromisso comigo, me desafia se tu tiver a ousadia, se tu tiver a coragem. Me desafie e tu verás que eu sou o teu Deus, que eu sou Deus, que eu sou o dono de todas as coisas. Tu achas que tu és pobre, que tu és um miserável, que tu não tens condição, mas eu tenho condição. Eu tenho o poder, eu tenho todas as coisas, eu sou o teu provedor. Em outras palavras, Deus estava dizendo aqui para o povo: meus filhos, nação israelita, povo de Deus, eu me submeto até mesmo ao ponto de ser desafiado por vocês, se vocês tiverem a coragem, a ousadia de seguir os meus conselhos. E quando a gente avança agora no verso 11, irmãos, solta para nós por gentileza o verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amigos, eu vou traduzir isso aqui para vocês. Nosso tempo está breve e curto, mas eu quero deixar essa palavra com vocês. Eu não sei quantos aqui têm amigos pentecostais. Se tem alguém aqui pentecostal, quero dizer que gosto muito, irmão, dos pentecostais. Gosto muito. E vejo muito que os nossos irmãos pentecostais seguem o evangelho na prática do livro de Tiago. Gosto muito, admiro muito. Amigos, os pentecostais, a irmã aqui se levantou como pentecostal, e ela disse, e ela vai saber, os pentecostais dizem que o devorador, ele é um demônio, irmãos. E ele literalmente é um demônio. E aqui a palavra de Deus, em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu por vossa causa repreenderei o maligno, repreenderei a Satanás, repreenderei o demônio da tua vida. Na tua vida, a tua casa será próspera, o teu casamento será abençoado, a tua família será uma família abençoada, os teus negócios prosperarão, a tua vida será uma vida exímia. Aí eu declaro isso no sangue de Jesus, que você vai receber bênção, porque tu escolheu ser fiel e não ser mais infiel. A palavra de Malaquias era para um povo rebelde, um povo prostrado na iniquidade. Se existe algo, irmãos, que vai tirar nós do céu, e você do céu, e eu do céu, se chama essa palavrinha chamada iniquidade. Iniquidade, eu vou traduzir para você: iniquidade significa o que peca e não se arrepende, é o que peca e continua na prática do pecado, é o que insiste na conduta pecaminosa, é aquele que está na conduta pecaminosa e não quer sair do pecado, porque gosta do pecado, se apegou ao pecado, é íntimo do pecado. Aqui, irmãos, Malaquias foi duro, foi enfático. A palavra é de mordomia, mas é uma palavra também de advertência, de transformação, de restauração no teu lar, no teu casamento, na tua vida, nas tuas finanças. E tem gente que acha que vai para o céu só porque guarda o sábado. Sabe, amigos, sábado também é mordomia. Marcos me prova que sábado é mordomia. Vou te dar uma palavra bem rapidinho. Está lá em Isaías, salvo engano, Isaías 48, não precisa abrir, eu tenho de cor. E se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não falando palavras vãs, nem fazendo a tua própria vontade, mas seguires aos preceitos do Senhor, não falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e o Senhor fará o quê? Quem que lembra? Concederás os desejos do teu coração. Palavra de mordomia, irmãos. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: guarda o sábado que eu vou realizar todos os teus sonhos. Guarda o sábado que o que o teu coração sonhar, eu vou realizar, porque eu sou o Senhor que vos fala. Quem diz amém comigo? O sábado também é mordomia, mas aqui nessa passagem que é tão usada no dia de sábado para retirar a oferta, é esquecido as maldições.
É esquecido, irmão, o devorador, como a senhora bem declarou que é pentecostal, e eu sei que vocês acreditam que o devorador é um demônio, e realmente é, irmãos. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui: eu vou retirar o demônio da tua casa, eu vou retirar o demônio da tua família, eu vou retirar o demônio do teu lar, eu vou retirar o demônio do teu casamento, dos teus filhos, das tuas finanças. A palavra é de advertência, mas a palavra também traz bênçãos explícitas e implícitas dentro da mesma palavra. E agora vem a promessa, irmãos, que diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Em outras passagens bíblicas diz aqui, cadê está ali a versão King James? A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, em outras palavras, isso daqui significa que tudo o que tu tocar vai prosperar. Amém? Quem dá um amém comigo? Amém? Tudo que tu tocar vai prosperar, irmãos. Onde tu pôr a mão vai prosperar. Quando eu abro aquela palavra lá, irmã, eu sou muito fascinado por aquela palavra de Daniel, que diz assim, Daniel e também de José no Egito. A palavra de José diz assim, ó: e tudo o que José fazia, o quê? Por quê? Porque o Senhor era com José. José, quando foi para a casa do Potifar, José foi ser o quê? Mordomo. Deus deseja na manhã deste sábado que você se torne um mordomo dentro da casa dele. Que você se torne um mordomo dentro do seu lar, um mordomo na tua família, um mordomo no teu trabalho. Sabe, eu tenho um colega, irmãos, um irmão, não vou citá-lo por questão de ética, que eu sei que pessoas o conhecem, mas às vezes a gente conversa e ele fala: Marcos, no meu trabalho tem pessoa que dorme na portaria, que só bate o ponto e espera o dinheiro cair no final do mês. E às vezes a gente conversa, eu digo: amigo, irmão, mas louvamos a Deus porque você não está nesse grupo. Louvamos a Deus porque você não defrauda o Estado. Louvamos a Deus porque você não está no grupo dos desonestos. E aqui nessa passagem do livro de Malaquias, Deus estava querendo tirar a sua igreja do grupo dos desonestos, do grupo dos ladrões, do grupo dos que defraudavam a Deus, a igreja, o templo, o sacerdote, as viúvas, os órfãos. Estava tudo arruinado, irmãos. Eles tinham que arrumar a vida para poder Jesus vir. E eu pergunto hoje à igreja: como é que está a nossa vida para Jesus poder voltar? Como é que nós estamos cuidando da nossa vida antes de Jesus voltar, irmãos? Aqui, como eu falei, Malaquias viveu 400 anos antes de Jesus pisar nesta terra. E você, como é que você vive hoje, antes de Jesus regressar a esta terra? Sabe, irmãos, nós iniciamos falando de dobrados honorários. Muitos talvez pensassem que eu estava falando de dinheiro. Eu continuo a repetir, eu não estou falando de dinheiro. O dinheiro é reflexo. O dinheiro é consequência de como que está a tua vida com Deus. O processo de transformação, irmãos, para nós sermos mordomos, ele não deve e nunca vai ter que começar pela mordomia financeira, vamos dizer assim. Mas é um processo que engloba de forma muito mais ampla. O seu espectro vai muito mais longe. Nós temos inúmeras mensagens de pregação só sobre mordomia. É mordomia do corpo, é mordomia da mente, é mordomia da alimentação, é mordomia de tanta coisa que você pensar. É tudo envolve mordomia. Eu estou dando um esboço geral aqui da mordomia que vivia o povo de Israel, mas quando a gente trata de temas específicos, de temas mais diretos, mais objetivos, nós precisamos e necessitamos entrar num tema mais profundo. Sabe,
Uma coisa que eu identifiquei alguns anos atrás, quando eu entrei no Ministério de Mordomia, foi que a vida, ela se move por princípios. Ela não se move por dinheiro. Ela se move pelo que você crê, pelo que você acredita. Eu decidi um dia crer que Jesus vai voltar. Eu um dia decidi crer que Jesus existe. Eu um dia decidi crer que o sábado é o dia verdadeiro e é o único dia de guarda que Deus merece ser adorado. Eu um dia percebi, irmãos, que aqueles homens que morreram sendo queimados vivos, cortados ao meio, ao fio da espada, um dia também eles decidiram crer. E tudo se inicia, o ponto de partida é no que você está crendo, no que você está acreditando, ou no que você vai passar a crer a partir de hoje. Eu sempre falo, quando eu prego a Bíblia, que a Bíblia ela tem dois objetivos. Eu quero dar uma palavra para a senhora, tá, irmã? Viu, irmã? Eu quero dar uma palavra para a senhora hoje aqui. Deus está mandando eu te dizer que Ele tem bênção para a senhora nesta igreja, tá? A palavra que Deus tem para a senhora nesta manhã é que Ele quer fazer a transformação na sua casa, quer fazer a transformação na sua vida. E a palavra, irmãos, quando eu prego a palavra, eu sempre digo que ela tem dois objetivos: de trazer bênção ou de se tornar uma maldição. Eu vou explicar, passo a explicar. Bênção, quando eu aceito a palavra, quando eu agarro a palavra, essa palavra é a palavra da minha vida. E a maldição é quando eu rejeito a palavra, e quando eu digo: isso aqui não é para mim, isso aqui não me serve, isso aqui não me é útil. Aqui nós sabemos da história, irmãos. Por causa da rejeição da palavra, eles seguiram de forma iníqua. Quando o mestre chegou, quando Jesus chegou, ninguém o reconheceu. A palavra se tornou uma maldição na vida dos israelitas. E muitos vão estar nessa condição espiritual quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Porque hoje estão rejeitando a palavra, hoje estão rejeitando a instrução, hoje estão rejeitando a transformação que é proposta pelo Espírito Santo de Deus. Tem consequências que vêm na tua vida porque simplesmente um dia tu decidiu seguir no caminho que hoje tu segues. Eu, quando eu estava fora da igreja, que eu passei um percurso fora da minha vida, na minha vida fora da igreja, tinha consequências que vinham na minha igreja que eu nem reclamava. Porque muitos dias, quando eu ia fazer, o Espírito Santo já vinha no ouvido e falava: Marcos, não faz isso. E eu dizia: eu vou fazer, eu quero fazer. Quando as consequências chegavam, irmãos, eu simplesmente, muitos dias, baixava a cabeça e dizia: eu sei que é porque eu fiz aquilo, mas tudo bem, não tem problema. Às vezes eu conto lá em casa para minha esposa, eu cheguei num nível de letargia espiritual tão profundo, que muitas das noites eu ia orar e o Espírito Santo falava comigo: Marcos, eu não ia orar, na verdade, perdão. E o Espírito Santo falava comigo: Marcos, tu não vai orar. E eu dizia: não, eu não vou orar, eu não quero orar, eu não vou orar. E ali eu deitava e eu me levantava simplesmente sem orar, eu me alimentava sem orar. Para um cristão que nasceu dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso é terrivelmente profundo, irmãos. As trevas envolviam a minha vida. Eu nasci no ano de 1988. Minha mãe entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1986. Esses 4 anos eu passei apostatado desta igreja. Mas um dia, esse Jesus que tanto me ama, resolveu me resgatar. E me trouxe. Resolveu me trazer bem para perto dele. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, que devem estar se sentindo um iníquo, um lixo. Eu também um dia já me senti assim. Mas essa palavra não é para te machucar. Essa palavra é para te alertar. É para abrir os olhos.
Quando eu fui resgatado no primeiro ano, eu disse: Senhor, onde foi que eu caí? E Deus foi me mostrando, irmãos, coisas bem simples, que muitas das vezes não fazem diferença na nossa vida. Muito filme, muita novela, muita conversa profana, muita porcaria que não deveria estar na vida de um cristão, mas que estava lá. Comecei a trabalhar, não devolvia o dízimo, não dava oferta. Só vinha cacetada, só vinha porrada na minha vida. E aí, quando eu voltei, eu fui pro primeiro ID. Eu disse: Senhor, agora vai ser diferente. Eu não quero mais dar respeito a quem não merece respeito, dar honra a quem não merece honra, dar tempo a quem não merece tempo. E a minha pergunta que fica na manhã deste sábado nesta igreja é: para quem você tem dado o teu tempo? Para quem você tem dado a tua honra? Honra teus amigos, mas não honra o ancião da igreja. Leva bolo, leva comida, leva tudo que pensar para os vizinhos da tua rua, mas não tem coragem de convidar o teu ancião, o teu pastor, para tomar um suco na tua casa. Um ministro de Deus, constituído por Deus, com autoridade dada por Deus. A própria palavra diz: se existe alguém doente na tua casa, chama quem? Teu vizinho, não é? Hã? É isso? Quem, irmão? Os presbíteros. Entende como é que está a nossa mordomia? Entende como é que está, irmãos? Amigos, precisamos avançar para o alimento sólido. Talvez saia alguém magoado daqui, isso é normal. Nas primeiras vezes que começaram a me contrastar, eu também fiquei muito magoado. Mas com o tempo eu fui vendo que Deus queria fazer uma obra de transformação na minha vida. Deus, Ele quer fazer uma obra de transformação nesta igreja. Deus, Ele está regimentando, irmãos, o seu povo para Jesus voltar. Eu estive agora nesse ano em alguns lugares fora deste estado, e eu pude ver 4 pregações, irmã. 4 pregações em 4 igrejas diferentes. Deus falando a mesma coisa. 4 pregações. Deus falando a mesma coisa. Deus está falando por meio dos seus profetas. Só que quando chega na hora da gente aceitar o profeta de Deus, esse aí não é profeta. Eu vou traduzir o sentido da palavra profeta, porque a gente entende profeta só quem prevê o futuro. Profeta é todo aquele que professa a palavra de Deus. Então hoje, nesta qualidade, estou na qualidade de um profeta, porque eu estou professando a palavra de Deus. Não confunda profeta com quem adivinha o futuro. Profeta é todo aquele que professa a palavra. Deus envia seus profetas. Deus envia pessoas para falar. Deus envia pessoas para divertir. Deus envia pessoas para se tornar agente de transformação na nossa vida. Só que eu preciso aceitar essas palavras que muitas das vezes nos vêm. Nós estamos chegando num tempo, irmãos, que chegou o momento, chegou a hora desta igreja se reerguer, desta igreja se levantar. E olha o que diz, Êxodo 23, verso 15, na segunda parte: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Ninguém compareça diante de mim
de mãos vazias. Eu vou encerrando minha mensagem na manhã deste sábado, mas eu quero dar uma palavra ainda de advertência a esta igreja. Deus é digno de honra. Nós iniciamos a mensagem dizendo: dê honra a quem é devido honra, dê respeito a quem é devido respeito. Deus é um Deus que merece ser honrado. Eu quero dar uma palavra aqui, não sei se tem algum militar. Eu falo para algum militar nesta manhã? Tem algum militar dentro da igreja? Timóteo, militar. Ninguém no quartel ousa deixar de bater continência para o seu general, para o seu comandante, para um posto graduado acima dele. Ninguém. Estou falando a verdade ou mentira, Timóteo? Existe um princípio dentro do quartel, irmãos, chamado de princípio da honra. Princípio dentro do militarismo, que existe e deve haver respeito dentro do quartel. Muitas das vezes, se um militar ousar deixar de bater continência para o seu comandante, às vezes a resposta, a repreensão, ela não chega na hora. Às vezes tem câmera, está sendo filmado, tem muitas pessoas no evento, naquele local. Ele não quer aparecer como truculento, como uma pessoa autoritária. Mas ele muitas das vezes, irmãos, ele passa dias, meses, ele vai para o seu gabinete, para a sua sala, e ele vai planejar qual é a repreensão que vai chegar para aquele militar que ousou desonrá-lo na presença de todo mundo. O nosso Deus é um Deus que não merece e não deve ser desonrado. Talvez esteja chegando muitas repreensões na tua vida, na minha vida, que você nem sabe qual foi o dia que tu esqueceu de bater continência para Deus. Mas de uma coisa eu te asseguro: a vida se move por princípios. E eu quero te deixar uma palavrinha final. As coisas materiais, elas são movidas pelas coisas espirituais. Traduzindo isso, o mundo espiritual move o mundo material. Só que nós não vemos o mundo espiritual, e os reflexos nós apenas vislumbramos no mundo material. Só que agora eu quero te dar outra palavra aqui. As tuas atitudes, os teus atos, eles determinam de que lado você se encontra no mundo espiritual. Tem gente que está dentro da igreja dizendo assim: ah, irmão, negócio de testemunho, isso aí não tem nada a ver não, isso aí não salva não. É verdade, testemunho não salva. Só que o teu testemunho determina o lado que tu se encontra no mundo espiritual. E no mundo espiritual só tem dois lados, amigos: ou tu estás com Satanás, ou tu estás com Deus. Então as tuas atitudes, elas vão determinar o lado que tu se encontra no mundo espiritual. E eu vou te dar um exemplo mais prático, talvez você não tenha entendido. Vamos analisar um jogo de dois times, Brasil e Argentina. E a gente pega um dos nossos jogadores, e na hora que ele pega o domínio de bola, ele sai correndo com essa bola para fazer um gol na trave, no gol do Brasil. De que lado esse jogador está jogando? Reflita comigo. Jogador brasileiro tentando fazer gol no lado brasileiro. De que lado ele está jogando? Pode falar, irmão. Ele joga para o Brasil ou joga para a Argentina? Argentina. E por que que tem crente, por que que tem cristão que está tentando fazer gol todo dia no lado da trave de Jesus? Por que que tem crente que todo dia está tentando fazer gol contra? Critica todo dia os líderes da igreja, mas as coisas do maligno é só elogios. Por que que tem crente que usa a boca para amaldiçoar, em vez de usar a boca para abençoar, irmãos? A própria palavra diz que nosso corpo deve ser templo do Espírito Santo. Entende mordomia?
Eu vos falo de mordomia, ainda continuo na mesma ratio, na mesma raciocínio de mordomia. Amigos, dinheiro é só reflexo. Me diz onde está o teu tesouro, e eu te direi onde estará o teu coração. É por isso que Deus falou. Eu vou fazer um apelo a esta igreja agora. Eu quero mais uma vez, irmãos, assim como eu fiz na igreja Chico Paulo, orar por você. Mas antes de orar por você, eu quero dizer também que eu vou orar por mim, porque eu estou na mesma qualidade que vocês. Eu não estou aqui como alguém santo, alguém que veio posar de bom moço. A Bíblia diz: sede santos, pois eu sou santo. Nós passamos por um processo de santificação todos os dias. Hoje de manhã eu saí de casa e eu escolhi mais uma vez jogar no time de Jesus, fazer parte dos santos que estão ao lado de Jesus. Amanhã, veja que a decisão, a melhor frase que eu ouvi na minha vida após meus primeiros dias de casado foi a seguinte, e eu vejo que a vida cristã é um casamento. Eu quero deixar essa frase aqui. Eu escutei um pastor dizendo o seguinte: amigos, casamento é decisão. Porque no dia que casamento deixar de ser decisão e se tornar sentimento, esse casamento vai acabar. Porque decisão, você decide todos os dias. Sentimento, você dorme amando, e amanhã você pode amanhecer não gostando mais. Hoje eu sou seu amigo, irmã. Amanhã eu posso me intrigar com a senhora e não falar mais com a senhora. Porque vai existir um sentimento talvez de ódio, de raiva, de rancor. Então casamento é decisão, irmãos. Você decidiu um dia estar casado. Todos os dias quando eu acordo, eu olho para minha esposa e eu penso: hoje mais uma vez eu decidi estar casado. As brigas vêm, os desentendimentos, as diferenças. Às vezes a gente se arranha naquele dia, vai deitar um pouco chateado, mas no final, antes de dormir: não, amor, me perdoa, eu te perdoo, não, tudo bem, está tudo certo. Com Jesus também é a mesma coisa, meus amigos. Você precisa hoje decidir fazer um concerto com Ele. Você precisa se achegar a Ele. Você precisa se arrepender dos teus caminhos, pedir perdão a Jesus. Você precisa sair desta casa esta de oração, e sair com um propósito no coração: Senhor Jesus, hoje eu decidi mais uma vez estar contigo ao teu lado. Amém? Eu vou fazer o apelo. Eu gostaria que a Gislaine cantasse mais uma vez, Gislaine. Mesmo louvor, eu não combinei nada com ela. Mas à medida que o louvor for sendo cantado e tocado a música, eu quero convidar esta igreja para vir até aqui. Eu quero te convidar hoje para uma decisão, para um compromisso, para tu vestir a camisa do time de Jesus, para tu estar uniformizado por onde tu andares.
Obrigado, irmã Gislaine, pelo louvor. Lindo louvor. Tocou profundamente o coração. No livro de Apocalipse, amigos, capítulo 1, versículo 3, as palavras são as seguintes: bem-aventurados aqueles que ouvem, que leem. Na tradução teológica, esse verbo ler está atrelado a ouvir. Aqui diz assim, a leitura seca: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Esse ler vem no sentido de ouvir, de escutar, de atender. Ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Tem outra palavra que eu gosto muito dela no livro de Apocalipse. Essa palavrinha também, bem-aventurados, entendam felizes. Deus na manhã deste sábado está dizendo feliz. Você que decidiu vir aqui à frente, você que decidiu dar um passo adiante, você é um feliz, é um felizardo. Tem outra palavra também que eu quero deixar com aqueles que ainda se encontram nos seus lugares, que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Esse eis que estou à porta e bato, irmãos, e ele disse: se alguém ouvir a minha voz, e eu ouvir, e escutar, e atender, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só que quando a gente busca a tradução teológica e entende a cultura da época, é por isso que eu disse para vocês que é preciso a gente entender um pouco a cultura. Nos dias de Jesus, ninguém ousava bater na porta do outro, porque naqueles dias, se alguém fosse na porta da tua casa e batesse e te chamasse pelo nome, você entenderia que o teu país, a tua cidade, a tua vila, o local onde você morasse, estava entrando em guerra. Então o sentido cultural aqui é que Jesus está dando uma mensagem de alerta a este povo, e está dizendo: eis que estou na tua porta, ei, acorda, nós estamos em guerra, cuidado. Hoje é muito bonito, nós quando lemos essa palavra, nós achamos que Jesus está lá: oi amigo, eu vim aqui te ver, eu vim te felicitar, eu quero cear contigo e me alegrar. Também é nesse sentido, mas o sentido mais espiritual e mais próprio da palavra, ele está dando um alerta aqui para nós: nós estamos em guerra. Satanás está à porta, Satanás quer te tragar, quer te devorar, e é por isso que aqui no livro de Malaquias ele diz: eis que vos repreenderei o devorador. A própria Bíblia diz: eis que o diabo desceu até vós, está aí na terra, e vos rodeia como um, quê? Leão, prestes a vos devorar. Que bom que você veio. Você que decidiu vir aqui à frente. Eu quero orar por você, quero orar também por mim. Feche seus olhos. Santíssimo Deus, aqui nós estamos, Pai, na qualidade de filhos, de servos, mas também estamos buscando, Pai, sermos mordomos no Teu reino. Que bom, Pai, que nesta manhã o Teu Santo Espírito tocou o nosso coração. Que bom que a Tua mensagem penetrou os nossos ouvidos, os nossos corações. E nós temos a certeza, Senhor, de que o Senhor verdadeiramente falou conosco nesta manhã. Nós temos a certeza de que o Senhor trouxe uma mensagem de transformação para a minha vida e para a vida desta igreja. Nós temos a certeza de que o Senhor quer derramar bênção sobre nós, de que o Senhor quer transformar a minha casa, quer transformar a casa desta igreja, quer transformar a nossa vida, Senhor. De que o Senhor quer nos tornar referência, quer nos tornar baluastres, quer nos transformar para não somente sermos enaltecidos por Ti, mas para que pessoas, Pai, sejam levadas aos Teus santos pés. Eis que o tempo é breve, Senhor. O fim se aproxima. É por isso que o Senhor está na nossa porta e bate desesperadamente e clama: por favor, escuta a minha voz. Nesta manhã eu ouvi a Tua voz. Ontem eu te clamei e te pedi para que o Senhor falasse comigo, e a mensagem que o Senhor me deste foi essa, Senhor. Hoje eu fiz o trabalho que o Senhor me pediu, na qualidade de Teu filho, na qualidade de Teu servo, mas também na qualidade de Teu ministro, Senhor. Eu explanei tudo aquilo que o Senhor impressionou o meu coração e a minha mente. Transforma, Senhor, a vida desta igreja. Ajuda-os a reagi-los diante da Tua presença, a tomar, Pai, uma nova decisão ao Teu lado. Assim como eu dei o exemplo do casamento, nós também queremos ter um casamento fiel para contigo.
Nos ajude a acordarmos e irmos dormir com a certeza de que nós estamos jogando no time que faz parte e será o time da eternidade. Ó Jesus, nos ajude, Senhor, a termos raiva, ódio do pecado. Nos ajude a entrarmos em campo com sede de destruirmos e derrotarmos o nosso inimigo. Ajuda-nos, Senhor. Te clamamos, te imploramos, te suplicamos na manhã deste sábado. Despede-nos agora, leva-nos aos nossos lares. Traga-nos de volta nos próximos encontros à tua presença. Mas que saiamos com a certeza de que hoje o Senhor falou no nosso coração. Tudo isto te pedimos e clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.